Gente, eu vou continuar aqui, que eu preciso falar aqui o que está aqui no verso 9. E disse Jesus: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Eu acredito que quase todos aqui já ouviram essa história, já ouviram falar alguma coisa acerca desse texto, que sempre haverá uma maneira, se nós estivermos unidos, irmãos. Amém. Vamos observar essa história. A história aconteceu ali em Cafarnaum. Cafarnaum, uma cidade pequena, à beira-mar. E Jesus, quando saiu de Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ele escolheu para fixar sua residência. Ali em Cafarnaum, Jesus realizou muitos milagres. Ali em Cafarnaum, Jesus curava, Jesus expulsava demônios. Cafarnaum, uma cidadezinha pequena, vamos falar tipo uma aldeia de pescadores. Uma cidade com uma estrutura muito precária. Mas aquela cidadezinha de estrutura precária era uma cidade bem localizada geograficamente falando. Era um lugar estratégico. E aquela pequena cidade era um centro comercial muito próspero. Olha que interessante. Ali servia de armazém ou entreposto, servia para distribuir mercadorias para outras regiões. Ali naquela pequena cidade, eles produziam trigo, eles colhiam muitas frutas. Ali naquela cidade, eles extraíam azeite, né? E aquela pequena cidade servia de armazém também e era distribuída aquelas mercadorias para outras regiões. E Jesus estava ali em Cafarnaum, lugar que ele escolheu para habitar. Quando o povo sabe que Jesus está de volta ali. Bem, mas eu quero só atrair a sua atenção para uma coisa. Cafarnaum foi a cidade que Jesus escolheu para fixar a residência, certo? Então eu posso dizer, entre parênteses, que eu e você somos a Cafarnaum do Senhor, porque Ele fixou residência dentro de nós. Não é lindo isso? Nós somos a casa do nosso Senhor. Olha que maravilhoso. Gente, os estudos vão dizer que a estrutura daquela cidade era precária. E pode ser que alguma das áreas das nossas vidas, alguma área na minha vida, alguma situação na sua vida esteja precária. Alguma situação na minha vida esteja precária. Mas eu quero dizer para você que mesmo com uma estrutura um pouco precária, há prosperidade dentro de você, porque você é a morada do Senhor. Amém. Você serve de armazém, querido. Olha que lindo. Você tem reservas. Você tem reservas mesmo em situações precárias. Você tem reservas para abastecer outras regiões. Você tem reservas para alimentar muita gente. Você tem reservas para levar o amor de Deus. Você tem reservas para se deixar ser usado pelo Espírito Santo, mesmo que a sua estrutura esteja um pouco precária. Gente, isso é muito lindo. Porque, queridos, a nossa beleza vem de dentro. É a beleza do Senhor que resplandece o nosso viver. E é por essa beleza, e é por esse amor, e é porque nós somos a casa dele que nós temos esse tesouro para levar. Não mercadorias como azeite, não mercadorias como frutas, não mercadorias como trigo, mas o que temos dentro de nós para distribuir é um tesouro que o ladrão rouba e que nem a traça corrói. É a palavra do Senhor. Amém, Cafarnaum? Amém. Jesus está na cidade. Glória a Deus. E o povo soube que Jesus estava em casa. E aí a casa lotou. Imagine onde Jesus chegava, era aquele alvoroço, fervia.
era gente para todo lado. E agora Jesus está ali. Eu imagino se fosse nos dias de hoje, né? A Avenida Paulista seria pequena. E Jesus atraiu uma multidão para aquela casa. E os estudos vão dizer, queridos, que a porta estava lotada, a porta do fundo também, pela janela já não tinha mais nem onde ninguém colocar o rosto para olhar. E sabe que isso me atrai a atenção também? Porque Jesus atrai multidões, não atrai? Nós temos um atrativo dentro de nós, viu? Amém. Nós temos um atrativo para encher a casa toda. Basta a gente querer deixar esse atrativo aparecer através de nós. Temos um atrativo, ó. Tem um atrativo dentro de você aí que é poderosíssimo, viu? Jesus. Bem, e a casa estava lotada. Mas o personagem aqui que eu quero te falar dessa história é o paralítico. Esse paralítico, coitado, era um homem frustrado, cheio de culpas. Era um homem insatisfeito, talvez sim, porque ele tinha os braços, ele não podia mover os braços, ele não podia mover as pernas. Ele tinha uma voz não tão audível quanto a minha, quanto a sua. E ele só podia mais ou menos mexer a cabeça. E há muitos anos ele estava ali. E ele podia sim ser um homem frustrado, porque não? Porque ele não podia andar, porque talvez ele não pôde ser um bom pai, não pôde ser um bom funcionário, um bom empresário, um bom filho, não sei, um bom marido. Ele tinha as suas culpas. Ele tinha suas culpas, ele devia estar cheio de murmurações dentro de si, cheio de raízes de amargura e, enfim, até medos. Mas ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Ele sabia que Jesus poderia curá-lo. E eu e você sabemos também, queridos, que Jesus pode nos curar, não é verdade? Amém. Seja no aspecto físico ou espiritual. Nós sabemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. No livro de Filipenses 4,16, se não me falha a memória aqui. Então, eu quero te perguntar, talvez você não esteja paralisado completamente como aquele homem, mas porventura alguma área da sua vida está paralisada? Será que você percebe uma paralisia em alguma área da sua vida? Qual será essa área que te deixa, às vezes, carregado de culpas? Que te deixa, às vezes, com algumas frustrações? Como essa área que, às vezes, te proporciona medos e dores e sentimentos até que ninguém do seu lado consegue ver, porque mesmo você não fala, porque você não demonstra, mas só você sabe. Estávamos ali na intercessão e eu estava orando porque, Senhor, se tiver alguma área paralisada na nossa vida ministerial, que o Senhor faça caminhar outra vez. Mas, querido, se você entende que é uma área, se você consegue ver essa área, o Senhor é poderoso para te curar. E se você não consegue ver essa área, é só perguntar: Deus, traz à minha mente. Eu quero agora saber o que em mim está paralisado, porque eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso ser curado. Seja na minha mente, no meu coração, no meu modo de entender, de compreender, de questionar, de agir, de responder. Pode haver algum tipo de paralisia e nós precisamos nos curar em Cristo. Eclesiastes no capítulo 4, no verso 9 e 10, diz assim, ó: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nós temos um amigo que nos levanta, que é o Senhor. Mas também nós precisamos ter amigos que possam nos ajudar a levantar de alguma área das nossas vidas que está caída, que está paralisada. E uma oração faz a diferença. Uma palavra faz a diferença.
aquele homem, o texto vai nos mostrar que ali havia um homem paralítico precisando de ajuda. Ele precisava ser curado, mas sozinho seria impossível, queridos. Como que ele ia sair para encontrar Jesus que estava numa casa lá na frente? Agora eu quero te falar sobre a importância desse trabalho em grupo, desse propósito, dessa unidade, desse mesmo pensamento que estava ali sobre aqueles 4 homens que foram ajudar aquele paralítico. Ele estava sozinho, paralítico, mas ele tinha amigos. Ele tinha amigos. Olha que eu li em Eclesiastes agora, que bonito. Ele tinha amigos e esses amigos foram ajudá-lo. Eles foram ajudar aquele homem. A unidade, queridos, é um só propósito, é uma só visão, é um só conceito de santidade, de doutrina, de como se deve se comportar, como que deve agir, em que momento fazer algumas coisas. A unidade, queridos, é a mesma visão de santidade, de reverência, de respeito, de comportamento, de doutrinas. Isso é unidade. Na verdade, a comunhão é todo mundo junto, mas a unidade é uma só visão, um só propósito. Então, queridos, aqueles homens ali tinham um só propósito. Aqueles homens estavam agora em unidade, dispostos a ajudarem aquele paralítico. Só que não basta ter fé, tem que agir. Tem que agir. Então, a fé daqueles homens juntas ali, elas exigiam ação. Aí, aqueles 4 amigos vão. Bem, não vou cortar a história não, vou pelo que eu escrevi aqui. A fé exigiu a ação daqueles homens que colocaram ele na maca e seguiram. Eu vou ler um versículo que está em Hebreus aqui, só para você, nem precisa abrir, ó. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqueles 4 homens, eles uniram a fé deles com a fé daquele paralítico. Eles ouviam falar e sabiam que Jesus operava milagres. Então eles, pela fé, eles foram. Eles foram porque eles creram, eles acreditaram mesmo sem ver. Isso é fé. A certeza de que eles iam chegar lá e que Jesus ia fazer um milagre. Isso é fé. Temos um Jesus que faz milagre, não temos? Amém. Temos um Senhor que faz milagres, visíveis e invisíveis, naturais aqui e sobrenaturais. Ele faz. A casa estava cheia, o povo não deixava eles passarem com aquele paralítico. Mas a fé é isso, não, nós vamos chegar em Jesus de qualquer jeito. Nós vamos atrair a atenção do mestre de qualquer jeito. O propósito era um só. Nós vamos chegar. Dá licença, não dá para passar. E aquele empurra pela porta da frente. Foi pela porta do fundo, não tinha jeito. Era uma multidão que cercava aquela casa. E agora, gente? Mesmo diante daquela dificuldade toda, eles não perderam a esperança. Não recuaram por causa da multidão. Nós não podemos recuar também, queridos, não é verdade? Nós precisamos manter a nossa esperança viva no Senhor. Seja lá qual for o objetivo, seja lá qual for o propósito, seja lá qual for a área das nossas vidas que precisamos de um milagre urgente da intervenção do Senhor imediatamente, nós não podemos desistir porque as circunstâncias são contrárias. Nós não podemos desistir porque as dificuldades são muito grandes. Nós precisamos ter esperança, perseverar, mas nós precisamos alcançar o mestre de qualquer jeito. No livro de Romanos, no capítulo 12, no verso 12 está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.
Desse jeito nós vamos alcançar a nossa vitória. E nós não vamos desistir nunca de chamar a atenção do nosso mestre e viver o que nós temos para viver por direito. Amém. Porque somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros. E temos o Espírito de Deus. E o nosso Senhor Jesus intercede por nós. E Ele disse que se tu creres, tudo é possível ao que crê. Amém. Ah, tem uma coisa linda. Tem um versículo que eu carrego na minha vida desde muito tempo. Que é esse versículo que está em Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Sim, a palavra de Deus é linda demais, gente. Às vezes queremos colocar alguns impedimentos, não é? Ah, creio que essa não seja a vontade do Senhor. A gente vê um doente, vamos colocar assim, uma pessoa com um estado terminal, querendo a cura de qualquer jeito, a família querendo a cura de qualquer jeito, e a gente vai e fala, talvez não seja a vontade de Deus que ele seja curado. Realmente, queridos, mas o Senhor disse que enquanto a gente puder, então vamos manter a nossa esperança viva, e Ele disse que tudo é possível que crê. Vamos batalhar até o último segundo. Glória a Deus. Não é verdade? Amém. Então, queridos, aqueles homens, diante daquela multidão que apertava aquele povo um contra o outro, e Jesus lá dentro pregando e falando e ensinando, e aquela casa cheia de fariseus, escribas, muitos queriam ver os milagres, outros queriam aprender, outros queriam debater apenas, outros queriam apenas ver se Jesus cometia alguma falha. Mas ali tinham 4 homens empenhados na busca de um milagre. Queridos, diante daquela dificuldade inteira, Deus deu para aqueles 4 homens criatividade. Criatividade. Ele nem tinha colocado essa imagem aqui, eu estava ali só pensando nela e já estava dando glória ali sentado onde eu estava. Só de ver isso aqui já dá vontade de sair correndo dando glória a Deus, assim, sabe? É criatividade, gente, que Deus tem para o seu povo. Sabe que quando foi a última vez que eu e você seguramos uma maca por alguém? Não é verdade? Quando foi a última vez que eu e você, nós nos empenhamos com um só propósito, nos empenhamos ali naquele mesmo pensamento, né, para que um milagre acontecesse na vida de alguém? Não falo só de um milagre físico, mas espiritual. Ou também quantas vezes enfrentamos multidões e dificuldades e circunstâncias contrárias, porque queríamos ver aquela pessoa curada pelo Senhor, curada de suas paralisias espirituais e também físicas. Queríamos ver aquela pessoa totalmente curada no Senhor. Às vezes desistimos já no primeiro momento, porque surge uma dificuldadezinha e a gente abandona a causa. Mas essa história nos mostra a importância de continuar e não abandonar a causa. Muitos paralíticos precisando que seguremos as suas marcas. Nunca ouviram falar de Cristo? Ouviram falar, mas não se entregaram a Ele ainda. Conhecem só de ouvir falar, mas ainda não andaram com o Mestre. Não andam com o Mestre. Trata-se do trabalho missionário da Igreja do Senhor. O trabalho missionário da Igreja do Senhor. Pegar paralíticos por aí, colocar na maca e levar até Jesus. Sim. Nós precisamos, queridos, guerrear por aqueles que precisam de um milagre urgente. E esses homens estavam guerreando por ele, por aquele paralítico. Guerrear pela família, guerrear pela porta de emprego que você precisa, guerrear para que o Senhor libere uma aposentadoria que está presa, guerrear para que o Senhor resolva a sua causa conjugal, guerrear para que o Senhor resolva a sua causa profissional, financeira, são tantas. O Senhor é poderoso para fazer acontecer vitória em todas elas, independente de qual seja, independente do grau de dificuldade. O Senhor é poderoso para fazer acontecer um milagre, porque esse mestre que estava em Cafarnaum está conosco hoje dentro de nós, só esperando que chamemos a atenção dele, para que ele possa fazer acontecer um grande milagre. Glória a Deus. Aleluia.
Quem sabe precisamos guerrear para que o Senhor venha com uma providência imediata dentro da sua própria casa, no templo, em alguma área administrativa da igreja, seja financeira, seja ministerial, seja qual for a necessidade da igreja. Se os bispos receberem de Deus uma direção e colocarem diante de nós, vamos guerrear com eles para que o Senhor entre com providência e resolva a causa da igreja, para que o Senhor entre com providência e traga um milagre urgente que a sua casa necessita. Amém, queridos? São tantas maneiras e são tantas situações, e o que nós precisamos é estar de mãos dadas, todos contribuindo com a mesma visão, para que o nome do Senhor seja glorificado. Se eles chegarem à igreja, precisamos jejuar por esta causa. Eu acredito que todo mundo vai se levantar. Não consigo, bispo, fazer um jejum o dia inteiro, então eu vou tirar o meu café, ou eu vou tirar o meu almoço, ou um biscoito que eu gosto de comer todo dia. Não sei de que maneira você vai se entregar em jejum, em oração, em consagração, mas eu tenho certeza que a igreja vai guerrear nesse propósito para que Deus responda com milagre. Amém, queridos? Aí, queridos, acontece o seguinte: aqueles homens agora receberam criatividade de Deus. E por onde que eles conduziram o paralítico até Jesus? Pelo telhado. Glória a Deus. Nas casas antigas, da antiga Palestina, eles tinham um costume, queridos, eram casas simples, mas eles tinham uma fina camada, era também plana. O teto delas era um teto plano, porque eles tinham o costume de estenderem ali o trigo ou outros cereais, para que o vento levasse a palha. Então, naturalmente, tinha uma escada, ou móvel, ali do lado da casa, ou fixa, que eles já construíam ali, para que eles tivessem acesso, subir e descer na casa para estender o cereal. Então, agora eu fico pensando como que aqueles homens fizeram. Se um pegou um paralítico no colo e o outro subiu com a maca, ou se um pegou um pedaço da maca com o paralítico em cima e foi levando. Eu fiquei um tempo imaginando de que maneira que eles subiram a escada com aquele paralítico. Aí eu fui fazer algumas pesquisas para tentar achar, mas não está explicado. Uns acham que eles enrolaram o paralítico e subiram, seguravam numa parte, outros seguravam no braço, outros seguravam na perna. Bem, queridos, eu não sei como que eles subiram ali, mas eles subiram com esse paralítico naquele telhado. Meu Deus! Aí está Jesus lá. Como o teto era fino, era de madeira, misturado com uma palha seca e aquela fina camada de barro. Então eles procuravam direitinho ali, ouviam o lugar onde estava a conversa e eles acharam Jesus na sala. Aí está Jesus sentado, conversando com aquele povo. E aí aqueles homens começam a abrir o telhado. Imagina, gente. Ô, gente, dá para entrar na história um pouco? Imaginar eles abrindo o telhado? Gente, isso é muito profundo. E eles estavam ali tirando aquele barro, abrindo buraco no teto, gente. E aí aquela poeirinha, aquela areinha começou a cair em Jesus no povo que estava embaixo. Eu acredito que eles pararam o sermão, a conversa, e começou a olhar para cima. Mas será que vai chover? Será que vem uma tempestade, algum gato no telhado? O que está acontecendo? E de repente aqueles homens põem a cabeça para baixo assim e desce o paralítico no ar. Glória a Deus. Aquele homem que não tinha por onde entrar, aquele homem que não tinha quem fazer nada por ele, aquele homem que estava destinado a acabar os seus dias naquela situação de vergonha, de humilhação, porque era judeu, e judeu, queridos, tinha milhares de leis, e ele não pôde ser um cara do jeito que ele tinha que ser. E ele estava arrasado. Agora aquele homem que ninguém enxergava é o centro das atenções na sala que Jesus estava. Eu acredito que a multidão muito curiosa, né? A começar quando eles começaram a subir pela escada, o povão que estava por fora.
que já não ouvia o que estava falando lá dentro, encostou para ver, a curiosidade, né? Encostou para ver, que história é essa? E eles não se intimidaram, eles subiram, e agora quando esse homem está diante de Jesus, você imagina só, querido, você seria capaz de subir no telhado por alguém? Será que eu seria capaz de subir no telhado para ajudar o homem a alcançar o milagre? Será que eu faria o mínimo assim por alguém, para que ele vivesse um milagre da parte do Senhor? Olha a trajetória desses homens, mas eles alcançaram o objetivo deles. Eles atraíram a atenção do mestre. Glória a Deus. Eu imagino a alegria daquele paralítico agora. Meu Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui diante dele. Todo mundo ficou lá fora, eu entrei aqui, mas como é que é isso? Porque Jesus faz acontecer isso, minha gente. Nosso Deus coloca a gente em lugares, tem muita gente empurrando pela porta e de repente o Senhor te leva pelo telhado. Glória a Deus. Você chegou lá, ué, como é que entrou? Eu estava empurrando. Mas Jesus te levou pelo telhado. Você pode entrar por lá também. Criatividade, querido. Direção de Deus. Espírito Santo na condução. Aí aqueles escribas, aqueles fariseus, mas o que é isso? O que é que esse homem está fazendo aqui dentro? Quem é ele para estar aqui diante do mestre? Nós que somos os caras que estamos aqui. Aí aquele homem, olha o que acontece. Olha o que acontece no verso 5, capítulo 2 de Marcos, no verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filhos, os teus pecados estão perdoados. Interessante que Jesus já poderia dizer: você está curado. Mas ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque segundo estudos naquela época não se poderia curar sem antes ser perdoado. Mas eu quero entender que Jesus atrai a nossa atenção. Porque, gente, viver um milagre é bom demais. Mas o milagre não é salvação. Milagre é milagre, salvação é salvação. Então, Jesus fala comigo nesse texto, e acredito que com você também, que o maior milagre que nós podemos viver na nossa vida é a salvação. O maior milagre que nós podemos viver nessa vida é o perdão dos nossos pecados por Jesus. Porque sem Ele jamais veríamos a Deus. E com Ele veremos a face de Deus e veremos a Deus como Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Multidões, queridos, buscando milagre. Mas o Senhor Jesus fala: primeiro você precisa receber o perdão pelos seus pecados. Não basta querer milagre, tem que querer o dono do milagre. Tem que querer o dono do milagre com seus ensinamentos, com a prática da sua palavra. E Jesus perdoa aquele homem. Então Jesus perdoa os pecados daquele homem. Nem toda enfermidade é por pecado não, viu, gente? Você vê algumas pessoas doentes e fala: está doente porque está em pecado. Não. Jó não estava em pecado. Olha a história de Jó, ele não estava em pecado. Entre outros casos, mas existe doença que é originada por pecado, sim. Doença física mesmo. E algumas doenças espirituais, com certeza. Mas o Senhor Jesus é poderoso para perdoar pecados. Então, depois que ele disse para o homem: filho, os teus pecados estão perdoados, ele disse: o que é melhor dizer? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? E ele disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aí ele operou aquele milagre físico. E aqueles homens arrazoavam e diziam: quem é este que perdoa pecados, senão o próprio Deus que perdoa pecados? Mas Jesus mostrou ali que ele era o Filho de Deus, o Deus manifestado na carne, poderoso para realizar sinais, prodígios e maravilhas. E Deus não quer de nós, queridos, apenas um alvoroço. Deus não quer de nós apenas um movimento tolo. Deus não quer de nós apenas um estado emocional.
em busca de um milagre, de uma bênção imediata, financeira. Não, Deus quer de nós um coração rendido, um coração prostrado, uma vida entregue na presença dEle. Ele não quer de nós apenas uma adoração momentânea, porque necessitamos urgentemente de um milagre e depois abandonamos o Senhor do milagre com os nossos conceitos, com o nosso comportamento, com a nossa maneira de agir. Não, frustrando aquilo que o Senhor planejou para nós, distorcendo completamente a sua palavra. Não, 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 não. O Senhor quer de nós adoração verdadeira, compromisso, comprometimento. Glória a Deus. Não podemos fazer parte de uma multidão que faz loucuras por um milagre e depois abandona o mestre. Nós precisamos fazer a loucura que for possível, subir pelo telhado para alcançar o milagre, mas viver esse mestre do milagre nas nossas vidas e manifestá-lo todos os dias por onde formos. Porque se somos a casa dele, precisamos ser a igreja viva dele todos os dias. Para influenciar e fazer a diferença em todos os lugares onde estivermos em santidade. Santidade é se aproximar de Deus, conhecer a sua vontade e manifestá-la na terra. Amém, queridos? Então, o Senhor é um Deus que pode fazer levantar e andar aquele que está enfermo. Amém. Ter o caráter do Senhor. Ter o caráter do Senhor. Nós precisamos ter o caráter do Senhor. A mente do Senhor. O coração igual dele. Enxergar que nem ele, falar conforme a vontade dele. E nós sabemos quando nós estamos de acordo. Nós que temos o Espírito Santo e buscamos nos consertar, na verdade. Porque nós não podemos permanecer paralisados. Então nessa noite, queridos, eu quero dizer para você, haverá sempre uma maneira de vivermos um milagre da parte de Deus. Não abandone uma causa só porque surge uma dificuldade. Se esforce, enfrente a multidão, faça o que for, peça criatividade ao Senhor, suba no telhado, mas atraia a atenção do Senhor e viva o que Ele tem para você. Amém. Não deixe os sonhos se perderem no caminho. Diante da impossibilidade, o Senhor te dará uma visão. Diante da impossibilidade, o Senhor te dará a voz de autoridade, intrepidez, ousadia. Vamos viver o milagre que precisamos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Nada está perdido se Jesus está em casa. Nada está perdido se Jesus está em casa. Jesus está na sua casa? Amém. Glória a Deus. Ele está aqui dentro de mim. Ele está dentro de você. Vamos ajudar muitos paralíticos por aí. Encontrar o Senhor que faz o milagre, mas o Senhor também que dá a salvação. E a salvação eterna. Amém? Alguém nessa noite entende que está com alguma paralisia na sua vida? Seja ministerial, profissional, sentimental, financeira. Se você entende e você sabe que você está com alguma paralisia na sua vida, eu quero te convidar a vir aqui na frente, porque nós vamos agora segurar a sua marca e vamos apresentar você ao Senhor Jesus. É nessa força, é nessa unidade, nesse só propósito que o Senhor vai operar. E assim nós cremos. Se tem alguém que vem, eu gostaria de convidar os bispos, os pastores para estarem ungindo eles. Pode vir, querido, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para colocar tudo no lugar. E vou te falar uma coisa, você vai pegar a sua marca e vai sair correndo com ela por aí para dar o testemunho. Eita, vai dar o testemunho com a marca na mão, meu filho. Vai levantar essa marca e vai dizer: foi Jesus que me colocou aqui. Aleluia, glória a Deus. Ô Senhor, irmão, pode vir fazer um fundo musical aqui, só para a gente orar. Comece a apresentar ao Senhor a sua causa. Em nome de Jesus, conta para Ele, expõe para Ele agora. Que área da sua vida está parada, está morta, você não consegue andar, você não consegue sair do lugar. Deus, já faz um ano, já faz 2, Senhor, e não acontece, Pai. Não desista, querido, porque a sua esperança viva está dentro de você. O Senhor
causa. Pegue o sonho que você jogou